de mitologia grega. Somos todas hoje as sabidas da mitologia grega, que é um luxo, né? É um luxo. Obrigada. Sabrina, prazer em te conhecer. Prazer é todo meu. Assim, a sensação de que eu já te conheço, de tanto ouvir a Karen falar. Eu estou honradíssima de dividir esse espaço com mulheres tão incríveis, com histórias tão incríveis e que conversam muito com a minha história. Minha primeira graduação é em artes cênicas, a minha segunda graduação é em letras espanhol, literatura espanhola e hispano-americana. Então, a questão, né, do texto do Cortázar, e a minha família é argentina, eu sou a primeira brasileira da família. Então, assim, muita coisa assim, que mexe comigo. Mas eu entrei nessa viagem com vocês, nesse convite, por conta do bordado. Eu comecei a bordar com 12 anos. Eu fiquei doente. Fiquei muito doente, fiquei tipo 2 semanas de cama, muito mal. E para me distrair, a minha mãe me trouxe um bordado de lã. Então era a tala-garça, fios de lã e tal. E eu não gostei muito, porque era um bordado de meio ponto e era uma paisagem, mas não me falava muito. Mas eu gostei da atividade. E comecei a querer saber de ponto cruz. Aos 12, tive a minha primeira depressão. E, de repente, isso me trazia a concentração, de eu conseguir criar em cima de alguma coisa que me fazia bem. Comecei com ponto cruz. A tradição no Brasil é o pano de prato com ponto cruz e o barradinho em crochê. Aos 14 eu aprendo a fazer o crochê para fazer a finalização dos meus ponto cruz e daí eu parto para o crochê. Então, eu tenho 30 anos que eu mexo com fios, com linhas, com tecidos, patchwork, crochê. Olha, maravilha. Não, é muito engraçado isso, porque foi uma coisa que foi vindo comigo, me identifica, já vendi, já fiz por encomenda, já presenteei muito. Só que o bordado ponto livre ficava ali, do lado, e eu olhava assim, eu pensava, um dia eu quero aprender, um dia eu quero aprender, um dia eu quero aprender. E foi ficando. Há 5 anos eu passei por um divórcio bem complicado e voltei e percebi que eu tinha me anulado durante a relação. E comecei a retomar a minha identidade, que era de artesã, que era de atividades muito femininas, assim. Para mim, é o cozinhar, é o artesanato. Eu sempre tive isso muito presente na minha vida, como uma identidade minha. E aí, de uns 5 anos para cá, eu comecei a retomar. O que eu quis fazer e eu não fiz? Né? Então, uma das coisas era o tal do bordado do ponto livre. Ano passado, eu comprei 3 bastidores da China. Demorou uma vida para chegar e chegou. E eu coloquei o tecido no bastidor, eu já tinha as linhas de bordado, porque eu uso para fazer os detalhes em bonequinhos, em amigurumis, né, em bonecos em crochê, e ficou lá. Durante mais de um ano tava esse tecido no bastidor, com a linha embainhada, com a linha no tecido, e não ia. Aí, quando começou a quarentena, eu falei, bom, agora vai que eu tenho que desentocar, né, todas as coisas que estavam paradas, porque trabalho mesmo não estava vindo muito, eu trabalho muito no freelance de tradução, aulas online e tudo, então deu uma reduzida no trabalho, eu falei, eu preciso aproveitar esse tempo para não surtar, vamos criar. E aí, de repente, volto a ter contato com a Karen, porque eu fiquei 15 anos fora de São Paulo, volto a conversar com a Karen e ela me conta que está bordando. E eu achei a coisa mais linda do mundo a história, né, de como ela entrou em contato com isso. Porque o bordado faz parte da minha vida há 30 anos. E de repente ela começou, não, mas eu estou fazendo e tal. A questão do erótico, que é uma coisa que eu estava com muita vontade de fazer. Quando eu estava pensando no bordado ponto livre, era para esse caminho que eu pensava. E aí, quando ela me apresentou o projeto com relação à mitologia grega, aí foi fatal, né? Porque quem é do teatro, a relação que a gente tem com a questão da mitologia, né? O teatro grego e tudo. E o mito da Ariadne é uma coisa assim, tipo, absurda, porque tem muito a ver comigo, no sentido de que quando eu tava 18, 20 anos, eu era muito tímida, muito fechada, e eu comecei a trabalhar algumas personas minhas com mitos gregos. Então, assim, na internet eu era a Ariadne, na internet eu era a Melpomene,
Então, assim, era muito engraçado, porque, assim, cada uma delas era uma parte minha, que eu não conseguia englobar num todo, mas num chat, numa conversa, eu tinha a que era a mais animada, a que era mais triste, a que era mais poética, a que era mais romântica. E a Ariadne era muito forte. E eu tive que matar a Ariadne. Eu tive que matar essa persona minha, porque eu fui, tipo, pareceu um stalker, uma pessoa que começou a fazer um abuso psicológico comigo online. E eu tive que simplesmente cortar essa pessoa minha, essa parte minha. Enfim, o mito da Ariadne é uma coisa assim que me encanta muito, principalmente pela questão do engenho, pela questão de ser ela a solucionadora da história. Então, quando começou a vir todas essas ideias e todos esses relatos da Karen, eu fiquei assim, não, gente, eu preciso fazer parte disso, porque é encantador, assim. Eu faço artesanato o tempo todo, principalmente crochê, tenho feito muitas peças para doação, né, agora nessa quarentena. E, gente, uma honra poder misturar tudo isso, né? Numa trama só, gente. É um privilégio. E é isso. Gente, então assim, vamos partir para a fala do mais ou menos orientada na questão das perguntas para a gente, né? Dá uma pincelada na história. Eu sei que todo mundo Sim, sabe, né? Para quem está assistindo, tá lá também nos bordados, mas é a história do Minotauro, que é fruto de uma relação entre Pasífae, que é a esposa do rei Minos, e um touro que foi presente de Poseidon para Minos, que era rei de Knossos. A história é bem longa, tem várias peculiaridades, mas basicamente é isso. Pasífae engravidou, teve o Minotauro, morreu no parto, se não me engano. Tem algumas outras versões que acho que mostra ela viva depois, mas geralmente ela morre no parto. Ela já tinha uma filha, que é a Ariadne, que é essa que a Sabrina falou agora mais longamente. E a Ariadne acaba virando o ponto central, porque o fio de Ariadne, mesmo quem não conhece mitologia, já ouviu falar de Ariadne e de o fio de Ariadne. O fio de Ariadne é o novelo que ela ofereceu a Teseu. Teseu é uma pessoa que vem de fora para matar o Minotauro. Ele mata o Minotauro. Só que ele tinha que entrar no labirinto e sair do labirinto. E ele só consegue sair do labirinto por causa desse fio. Isso é o fio condutor, né? Adoro essas trocadilhos infames, mas que não é infame, na verdade faz muito sentido, que permite que ele saia do labirinto, né? E isso tem uma série de desenrolares. E aí a gente vai continuar falando aqui, depois eu falo do final da história, né? Que é quando a Ariadne parte com Teseu, depois de ele ter matado o Minotauro, e acaba abandonando ela, que é um mote bem interessante para a gente aqui. Tanto o fato dela ter oferecido o conhecimento dela a Teseu, quanto depois o fato dele a ter abandonado. Eu acho que a gente podia começar por ordem alfabética de novo, até porque, como for uma sequência, aí vai falando todo mundo. Desculpa, gente, eu sou DDA com toque, aí às vezes preciso dessa coisa. Eu ri com a ordem alfabética, eu briguei com a ordem alfabética várias vezes na minha vida, mas vira e mexe, estou lá. Eu entrei para fazer essa confusão. Então, vamos começar pela Débora de novo. Débora, você pode começar? Eu posso. Vou ficar nervosa aqui de começar, diante de todas essas mulheres. Fiquei apaixonada pela Regina, tá? Eu tô Eu queria ficar vendo a sua cara enquanto ela falava, sabe? Você me conhece, né? Eu queria estar apaixonada pela Regina. Especialmente porque acho que depois que a gente acabar de fazer aqui a gravação, a gente pode conversar um pouco livremente, a gente falar um pouco de nós aí, vai ser legal. Tá. Bom, Regina, eu há pouco tempo também adentrei muito o universo, inclusive da mitologia indígena, né? O que acabou até por me afastar um pouco da mitologia grega, até negar um pouco a mitologia grega. E eu começo a falar que eu estou em negação com essa mitologia e todos os seus significados, inclusive estou relendo Mulheres que Correm com os Lobos, e também estou ali numa questão super complexa, né? Enfim, porque toda essa herança grega e que depois toda essa herança europeia e que a gente acabou herdando
tanto, né, acaba que hoje em dia me sufoca um pouco, versus a toda a história dos povos originários, enfim, eu estou um pouco nessas questões agora. Então, quando eu me volto um pouco aqui para a mitologia grega, e até recuperando um pouco tudo que eu aprendi disso, né, durante um tempo de estudo, e dentro do fio de Ariadne, eu lido muito com as questões do patriarcado, né? Isso me traz muito as questões do patriarcado, né? Demais, assim, né? Quando o fio de Ariadne me traz muito para essa questão do fio condutor do meu próprio autoconhecimento, né? E quando eu entro, né? Quando eu puxo esse fio condutor do autoconhecimento, eu venho para todas as questões do meu feminino, né? E versus ou em complemento com o meu masculino interno e a minha relação com o masculino externo. Então, o que eu posso dizer é que quando vocês lançaram isso para mim, obviamente isso foi num lugar talvez mais conflitante neste momento para mim, né? Eu até fiz uma postagem hoje sobre o meu pai, né? Foi a parte do meu espelho mais complexa, né? E que eu acho que resolvi mais ou menos um tempo atrás, mas enfim, ainda é uma questão. E hoje muito nessa trilha, né, de projetos que falam sobre o feminino, porque a gente eu e Dani, né, que é a minha companheira nos projetos, a gente fala muito em rodas de feminismo, fala sobre o feminismo, mas a gente tem preferido falar sobre o feminino, né? Que é essa energia que todos os seres carregam, né? Tanto as mulheres quanto os homens. E na esperança e na busca de que, se os homens reconhecessem essa energia feminina, eles seriam então capazes de reverenciar interna e externamente essa energia, né? E eu acho que daí muito mais rapidamente, facilmente chegaremos a essa igualdade que a gente vem buscando, né? Então acho que eu abro um pouquinho o assunto com isso e abro para escutar aqui as minhas pares aqui hoje.